Pessoal, estou começando aqui agora, né, gravando essa videoaulazinha para a gente falar um pouquinho, né, de algumas operações básicas. Vou estar começando agora com vocês a parte de frações, certo? Então, vou falar um pouquinho de soma e subtração de fração e também vou falar de multiplicação e divisão de fração, beleza? Essa vai ser a primeira parte. A segunda parte, né, eu vou colocar ainda, que vai ser uma aula também da parte de fração de potência e raiz, né? Quando a gente está trabalhando com fração, com potência e raiz, beleza? Então, a gente vai estar fazendo essas videoaulas de matemática básica, né? Essa parte de operações básicas. E aí a gente vai estar dando esse suporte na base de vocês. Todo final de vídeo, né? A gente vai deixar uma fichazinha para fazer, para praticar, né? Então, essa parte a gente vai notar aqui bem no começo, que é uma parte muito que a gente precisa estar praticando, né? Então, não tem para onde correr. A gente vai ter que estar praticando para fixar esse conhecimento para a gente, tá bom? Ó, então, começando, né? A fração, a fração, ela é uma representação, né? Uma das formas que a gente tem de representar um número, beleza? Então, vou colocar aqui a fração, uma fração qualquer, sei lá, deixa eu diminuir aqui, tá um pouquinho menor. Vou colocar aqui, ó, 1 dividido por 2, né? Então, ó, essa representação é uma representação que é 1 dividido pelo 2, né? Então, 1 dividido pelo 2. A gente poderia escrever assim, né? Então, para a gente não escrever assim, a gente escreve através de uma fração, né? Então, essa fração aqui em cima, esse número que está em cima, a gente chama de numerador, certo? E esse valor que está aqui embaixo, a gente chama de denominador. Beleza? Então, partindo agora para as operações. Nessa parte mais básica, explicando o que é, né? Dizendo que é essa representação. Então, vamos partir para as operações, né? Então, é só isso, é só uma representação, só outra forma de representar. Não tem muito mistério, beleza? Acho que todo mundo já viu um exemplo, né? Por exemplo, tem uma fatia de pizza, né? Sei lá, tem 8 fatias em uma pizza. E aí, se eu pego uma, né? Eu tenho uma das oito fatias, né? Uma fatia de 8, beleza? Então, vamos agora só para gente ver como é que faz essas questões, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O primeiro exemplo que a gente vai dar de uma soma, né? Começando aqui pela soma, vai ser de 3 oitavos mais 1 oitavo, tá bom? Então, o que que a gente tem que se atentar quando a gente faz uma soma ou uma subtração entre frações? É o denominador, né? Esse númerozinho aqui de baixo, feito eu tinha falado agora há pouco. Se ele for igual, feito está aqui nesse exemplo, nesse primeiro exemplo na letra A, o que é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou só repetir o denominador, beleza? E vou somar normalmente os valores, né? Então, vou só repetir e vou somar normalmente aqui, ó. 3 mais 1, 4. 4 dividido por 8. Então, quando o denominador são iguais, né? Os denominadores são iguais, eu só repito ele, feito eu repetir aqui, ó. E somo os numeradores, somo quem está em cima. Vê, beleza? Então, a resposta poderia ser sim 4 oitavos, né? Como é que eu sei se minha resposta vai ser 4 oitavos ou outro valor, né? Para vestibulares e Enem, né? A gente tem que chegar no valor que ele quer. Então, vamos supor que você chegou em 4 oitavos e não encontrou as respostas nas alternativas. Por que isso pode acontecer? Porque
aqui eu ainda posso simplificar, não é isso? O que é simplificar uma fração? É quando eu posso dividir um número tanto pelo numerador quanto denominador. Por exemplo, eu posso dividir tanto em cima por 4, quanto eu posso dividir aqui embaixo por 4 também. Então, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Então, essa última fração aqui, né, que ela até recebe um nome, a gente chama de fração irredutível, né? A gente reduziu ela ao máximo. Então, poderia ser que na resposta que você encontrasse, na verdade, estivesse 1 sobre 2. Mas encontrar 4 sobre 8, né, como a gente chama 4 oitavos, não está incorreto também, beleza? Mas a gente pode simplificar, tá certo? Ó, vamos dar uma olhada em outro exemplo, só que agora subtraindo, ó, vamos subtrair aqui, ó, essa fração 7 sobre 9 menos 4 sobre 9. Como é que a gente faz? Vê, os denominadores não são iguais, então eu vou repetir. Então, aqui embaixo vai ficar 9. Então, vai ficar 7. Não, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vai ficar 7 menos 4. Então, vai ficar 3 sobre 9. Então, eu cheguei nesse resultado. Aí, o que é que eu tenho que me perguntar? Feito na questão anterior. Posso simplificar ela? Posso reduzir ela ainda mais? Posso. Eu consigo simplificar por 3, porque eu consigo dividir tanto em cima por 3, quanto o número de baixo por 3. 3 dividido por 3 é 1. 1 sobre 3. Beleza? Então, essa é a situação em que os denominadores são iguais, tá bom? Vou apagar aqui. Se quiser tirar um printzinho aí, dá uma pausada, anota aí, e a gente vai continuar aqui para as demais, beleza? Ó, continuando agora, vamos dar uma olhada nas somas com denominadores diferentes, beleza? Então, velho, eu tenho essa situação que é 1/3 mais 2/5. Então, ó, vou colocar aqui um pouquinho mais para cima. Quando a gente tem essa situação, o que que a gente pode fazer? A gente pode pegar esses valores que estão embaixo e fazer o seguinte, ó. Fazer isso aqui. Ó, o MMC. Então, quando meus denominadores forem iguais, ou iguais não, desculpa, diferentes, eu faço o MMC. Beleza? Então, anota aí. Se eu tiver com os denominadores diferentes, né, os números que estão embaixo, diferentes, eu vou dividir não, fazer o MMC. Beleza? Então, como é que eu faço o MC, né? O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum. Tá, o que é múltiplo? Né? Múltiplos são os números, né? Então, os múltiplos de 3 são os números que, quando eu multiplico, eu tenho o resultado de 3, né? De 3 não, de os valores multiplicados por 3. Então, por exemplo, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Beleza? Então, os múltiplos de 5 ficaria como? Ficaria 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E assim por diante. Beleza? Então, os múltiplos de um número são os valores que a gente vai pegar, certo? E quando for multiplicando, os resultados, né? Então, esses resultados de quando a gente multiplica, por exemplo, o número que a gente está querendo por eles, são os múltiplos. Então, 3 vezes 1, 3 vezes 0, né? E assim por diante, até infinito. Beleza? E aí, quando eu faço o MMC, eu quero achar o menor valor desses que são comuns. Então, qual é o menor valor, né? O menor múltiplo que é comum a 3 e a 5? Vamos ver como é que a gente faz.
a gente começa, né, colocando os números primos, né? Então, eu vou testar o 2, o 3, o 5, o 7, beleza? O 11 e assim por diante. Então, vê, se eu colocasse, fosse testar aqui, se o 2 conseguiria dividir o 3, ele não consegue, né? Então, eu teria que colocar o número 3. Então, 3 dividido por 3 é 1, né? Então, o nosso objetivo no MMC é chegar em 1, colocar os dois no número 1. Então, já conseguiu 3. Preciso colocar o 5, né? Então, 5, né? 5 dividido por 5 fica 1, beleza? E aí, o que é que eu faço? Eu multiplico esses dois valores. Então, isso daqui é igual a 15. 15 é o mínimo múltiplo comum dos dois, tá bom? Então, aqui seria 15. 15, o que é que a gente vai fazer agora, né? Eu vou pegar esse valor aqui, que é 15, que foi o resultado do MMC, e vou dividir pelo de baixo, certo? Então, vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, vê, 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 1, 5. Beleza? Vou fazer a mesma coisa com a segunda fração. Vou dividir pelo de baixo. Então, 15 dividido por 5 é 3. Vezes 2 vai dar quanto? 6. Fiz a mesma coisa. E agora eu somo. Vai ficar 11 dividido por 15. Beleza? Uma estratégia que às vezes pode facilitar muito nossa vida é o seguinte, é só pegar esses dois denominadores e multiplicar. Também dá certo, né? Seria uma forma mais direta do que fazer o MMC. Você nota que daria a mesma coisa nesse caso, né? Então, 3 vezes 5 dá 15, e aí também daria certo, tá bom? Não tem problema não. Então, aqui, ó, vamos dizer que a gente fizesse o seguinte, ó, vou pegar essa próxima exemplo. O que é que eu poderia fazer? Né? Eu tenho 1/4 menos 4/5. Então, quer dizer que se eu multiplicar 4 vezes 5, vai dar o valor aqui embaixo, vai dar 20? Vai dar certo. Pode até ser que ele não seja realmente o MMC, mas dá certo também, tá? Se eu fosse fazer o MMC deles, né? Vamos ver aqui, ó. O MMC de 4 e 5, né? Eu começo dividindo por 2. Dá para eu dividir um dos dois por 2? Dá. Número 4. 4 dividido por 2 fica 2. Aí, continuo por 2? Continua, eu consigo dividir ainda 2 por 2. 2 dividido por 2 fica 1. Beleza. Preciso colocar o 5 agora no 1, né? Por 3 dá? Não, não consigo dividir por 3. Por 5? Por 5 dá. Beleza? Então vai ficar 1, aqui fica 1. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20, né? Nesse caso também foi igual. Tranquilo? Então vamos lá, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir pelo de baixo, beleza? E multiplicar pelo de cima. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 1 é o próprio 5, beleza? Vou fazer o quê? Agora faço a mesma coisa com essa. Ó. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 4 vai dar 16. Aí se liga no sinal, ó. Vai ficar aqui, ó. Menos 16. Beleza? Mas com menos a gente lembra que é menos, né? Eu vou chegar lá aqui embaixo para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, vai ficar menos, né? Então, vai ficar, ó. 5 menos 16 vai ficar menos 11 sobre 20. Beleza? Então, minha resposta aqui seria menos 11 sobre 20. Consigo reduzir?
Consigo reduzir aqui de cima também? Não, né? Nenhuma das duas a gente conseguiria reduzir. Então, não consigo simplificar nenhum número, tanto em cima quanto embaixo. Então, essas frações já são, por conta própria, irredutíveis, né? Beleza? Então, vou apagar aqui para fazer o último exemplo, para a gente terminar a parte de soma e subtração. Ó, esse último exemplo eu deixei para a gente até falar de uma situação aqui, né? Que é uma representação que a gente pode ter também, que é o que a gente chama de número misto, né? Então, quando eu coloco um número assim, ó, por exemplo, 1, certo? 3 quartos. No Brasil, não é tão comum. Acho que lá fora eles trabalham mais isso, beleza? Eles trabalham mais com esse número. A gente não trabalha tanto, a gente trabalha geralmente com 1,25, né? A gente trabalha com os números com essa parte decimal mesmo, tá bom? Então, esse número misto, ele é um número que tem sua parte inteira e sua parte fracionária. Então, só para a gente entender, né, se cair por alguma casa, como é que a gente escreveria? Ele precisa estar assim, ó. Então, ficaria 1 mais 3 quartos, beleza? E aí a gente faria normalmente do mesmo jeito que a gente aprendeu a fazer a soma de fração, né? Beleza? Então, fazendo essa última aqui, ó, como é que seria? Se liga. 2 mais 1 quarto. Quando eu não tenho nada aqui embaixo, né, a gente lembra que tem um 1, beleza? Então, se não tem nada aqui embaixo, é porque tem o 1. Aí lembra que eu falei, o que é que a gente pode fazer? A gente pode só multiplicar os dois de baixo, né? Então, 1 vezes 4, aqui seria 4, não é? E já fazer a conta. Então, 4 vai dividir pelo de baixo, 4 dividido por 1, 4. Vezes 2, 8. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar 9 sobre 4. Tranquilo? Então, fica aí a lembrança, né? Então, tem situações em que só multiplicar é mais rápido, mas tem situações que fazer o MMC é melhor. Então, fica a seu critério, tá? A gente tem que começar a perceber qual situação é melhor do que a outra. Como é que a gente faz isso? A gente faz praticando, a gente vai percebendo as situações que são mais favoráveis, beleza? Então, terminando aqui essa parte, né? Vamos agora para a parte de multiplicação e divisão, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na parte de divisão e multiplicação de fração, beleza? Já tentando a vocês, né, que aqui essa representação não é muito comum quando a gente está dentro de uma questão, né? Então, vou dar um exemplo aqui, certo? Só para a gente ter uma noção mesmo. Vamos dizer, né, uma situação muito comum, que é de velocidade média. A velocidade média é uma relação do espaço pelo tempo. Então, poderia ser que a gente encontrasse o seguinte: minha fração fosse 1 dividido por 4, dividido por 3 sobre 5, ou algo assim. Então, essa representação geralmente é mais comum de a gente encontrar nas equações, né? Nas atividades. Beleza? É mais difícil a gente encontrar essa representação aqui. Tá bom? Vou mostrar a vocês como é que a gente vai resolver, tá bom? Ó, vamos começar. Na letra A, a gente nota que tem uma multiplicação. Como é que eu vou fazer uma multiplicação de fração? Eu faço o seguinte, ó. Tá vendo os numeradores? Eu vou pegar os dois e multiplicar eles. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 vezes
12. Tá, e embaixo? Também multiplico os dois de baixo. Eita, já está o valor. Deixa eu colocar só mais organizadinho, que aí vocês vão lembrando, tá bom? Então, ia ficar 7 vezes 5. Tranquilo? Então, ia ficar 2 vezes 12, 24. 7 vezes 5, 35. Posso simplificar? Posso pensar por 2, dá em cima, mas não dá embaixo. Por 3, dá em cima, mas não dá embaixo. Por 5, dá em cima, mas não dá embaixo. Então, a gente ficaria aqui mesmo, tá bom? Vê, então, uma multiplicação é só multiplicar o de cima com o de cima e multiplicar o de baixo com o de baixo. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tá certo? Ó, vendo aqui agora, ó, essa próxima situação, como é que ia ser? Ficaria 1 vezes 5, não é? Então, 1 vezes 5 dividido por 8 vezes 10. Então, vai ficar 1 vezes 5 é o próprio 5. 8 vezes 10 é 80. Dá para simplificar? Por 2 não dá, né? Só divide embaixo. Por 3 dá? Não. Por 5 dá em cima e dá embaixo também. Então, 5 dividido por 5 fica 1. E 80 dividido por 5, não é? Vai dar 16, não é isso? Aqui vai ficar 1. 5 menos 8 fica 3, 0. E aqui, por 6, 6 vezes 5 dá 30 e resto zero. Beleza? Então, ficaria 1 sobre 16. Cheguei na fração irredutível, né? Beleza? Então, essa é a multiplicação, né? Tranquilo? Vamos agora para divisão, beleza? Vou apagar aqui, tá? Ó, então vou fazer primeiro esse exemplo aqui que eu tinha colocado da velocidade média. Então, como é que a gente faz? Acho que você pode até ter escutado essa sentença que eu vou dizer agora, mas pode não estar lembrado como aplicar, ó, se era para isso, se não era para isso. Ó, eu vou repetir a primeira. Então, como é a primeira fração? 1 dividido por 4. Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Não é 3 sobre 5? Então, vai ficar 5 sobre 3. E aí vai ficar como? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, né? 5 vezes 12. Ou sobre 12. Beleza? Então, vou repetir a primeira, 1 quarto, e multiplicar pelo inverso da segunda, 5 sobre 3. E eu faço a multiplicação de fração normal. Beleza? Vamos ver agora como é que a gente faz esses exemplos aqui, tá bom? Ó, vou colocar aqui um pouquinho para cima. O que é que eu faço? Vou repetir a primeira, 8 sobre 30, e multiplicar pelo inverso da segunda, 11 sobre 3. Beleza? Então, como é que vai ficar? Vai ficar, aqui vai ficar 88, não é? Sobre 90. Dá para simplificar? Dá, né? Por 2. Por 2 dá. Por 2 vai ficar 44. E aqui vai ficar 45. Dá por mais algum valor? Por 2 não dá, não é? Por 3 dá só embaixo. Por 5 não dá, não é? Então, geralmente, a gente testa só até o 7 ou o 11. Já tá bom, beleza? Dificilmente a gente vai precisar mais do que isso. Mas, se for necessário, a gente pode ir até o 13, o 17 e assim por diante, né? Vai testando os números, beleza? Então, ó, 44 por 45 não dá mais para simplificar. Então, minha resposta seria essa mesmo, tá bom? Ó, a última aqui, como é que ficaria? Repito a primeira pelo inverso da segunda. Então, ia ficar 2 sobre 1. Então, isso daqui vai ser igual a 44
sobre 7. Dá para simplificar? Não, né? Por um não dá, ou por 2 não dá, por 3 não dá, por 5 não dá, né? Por 4 também não dá, por 6 não dá, nem por 7. Então, essa já seria minha própria equação, né? Então, a gente fez 22 vezes 22 e 7 vezes 1. Beleza? Então, terminando aqui, né? Só lembrando agora que vai ter a parte também de potência e raiz quando a gente está tratando de fração, beleza? Vai ter também uma aula sobre decimais, né? Então, a gente fazendo algumas partes, algumas multiplicações, soma, subtração de decimal. E também vai ter a parte de equações e expressão numérica, né? Então, a gente vai fazer essas partes. E aí, a parte de, a partir de cada aula, né? Então, toda vez que terminar uma aula, a gente vai estar entregando um material, beleza? Para vocês irem testando e treinando em casa, tá bom? Então, encerrado por aqui. E a gente depois vai estar aí na parte 2, tranquilo?